Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós iremos ver um assunto muito interessante e muito legal também. Nós iremos ver o que é prosódia e ortoépia. Essas duas áreas da gramática normativa que se relacionam à fonética e à fonologia. Ou seja, se relacionam ao estudo dos sons da fala e dos sons do próprio sistema da nossa língua. Vamos começar explicando o que é a prosódia. A prosódia trata da acentuação e da entonação adequadas dos fonemas de acordo com a variedade padrão da língua. Ou seja, quando vocês forem analisar a prosódia de uma palavra, vocês irão analisar a forma como essas palavras são pronunciadas e o acento tônico que o falante acaba colocando nessa palavra, seja adequadamente ou inadequadamente. Ou seja, nós estamos falando da tonicidade da palavra. Vejam aí essas três que eu coloquei aí abaixo. E eu vou ler seguindo as orientações que estão ao lado. Nós temos a palavra gratuito, como se fosse uma paroxítona com hiato. Nós temos a palavra recorde, como se fosse uma proparoxítona. E a palavra nobel, como se fosse uma paroxítona. Essas três palavras pronunciadas da forma que eu pronunciei para vocês, gramaticalmente ou dentro da gramática normativa, dentro dos aspectos normativos da língua, estão erradas. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra gratuito, como se fosse uma paroxítona com hiato, não pode acontecer uma vez que gratuito tem que ser falado, a palavra gratuito tem que ser pronunciada como se fosse uma paroxítona com ditongo. Como se fosse não, na verdade ela é uma paroxítona com ditongo. Uma vez que para ela ser paroxítona com hiato, esse i deveria estar acentuado conforme as regras da gramática. Sendo assim, não iremos pronunciar gratuito, pois o i não tem acento. E sim, gratuito, o encontro do u e do i formando um ditongo, sendo assim como uma paroxítona com ditongo. A palavra recorde, pronunciada como uma proparoxítona aí, também comete erro de prosódia, uma vez que todas as palavras proparoxítonas dentro da língua portuguesa devem ser acentuadas. E a palavra recorde, como proparoxítona, não está acentuada aí. Então, o correto é recorde, sem acento, pois é uma paroxítona terminada em E. E paroxítonas terminadas em E não recebem acento, como vocês já sabem. Então, a prosódia da palavra é recorde, tá bom? E não recorde. O mesmo acontece com a palavra nobel. A palavra nobel, pronunciada como uma paroxítona, também está errada. Pois sabemos que, para ser paroxítona, se é terminada em L, tem que ser acentuada. E nobel não é acentuado. Então, a palavra nobel é uma oxítona. O correto é falarmos nobel. Então, temos gratuito, recorde e nobel como prosódia adequadas. Tá certo? A ortoépia. A ortoépia já vai tratar da questão da pronúncia adequada dos fonemas das palavras, de acordo com a variedade padrão da língua. Vamos lembrar, gente, a prosódia envolve acentuação, a ortoépia, pronunciação, a forma como as palavras são pronunciadas. Aí nós temos, olha, de um lado nós temos a forma correta, do outro temos a forma errada de pronunciar algumas palavras, como por exemplo a palavra admissão. O correto é admissão, mas costumamos falar admissão, com o som vocálico de I entre o D e o M. E está errado. Outro, absoluto. Nós percebemos aí, olha, que o B é mudo. Então, nós não temos que dar ênfase para o som vocálico de I entre B e S. O correto é absoluto e não absoluto. O mesmo acontece com advogado. Advogado, o D é mudo. Então, eu não posso dizer advogado com o som vocálico de I, nem tampouco advogado com o som vocálico de E.
entre D e V. Entre outros exemplos, como bandeja, que costumamos acrescentar um I depois do E, né, formando aí um encontro vocálico, bandeja, que está errado. Bugiganga, que costumamos falar bugiganga, acrescentando um N, um som nasal aí, né? Beneficente, que costumamos falar beneficiente, então a ortoépia está errada, ou seja, a pronunciação dessas palavras que estão todas riscadas aí é o erro que cometemos, o erro de ortoépia. Do outro lado, vocês vão encontrar bebedouro, cabeleireiro, privilégio, mendigo, não é? Que costumamos falar mendigo, está errado também. Salsicha, falamos salsicha, né? Algumas pessoas falam salsicha e acabam cometendo o erro de ortoépia. Então vamos lembrar, mais uma vez, prosódia diz respeito à entonação, à acentuação das palavras, que muitas vezes nós colocamos no lugar errado. Transformamos palavras que são paroxítonas em oxítonas, oxítonas que transformamos em paroxítonas, paroxítonas que transformamos em proparoxítonas e assim por diante. A ortoépia diz respeito à pronunciação, à pronúncia das palavras. Quando a gente acrescenta uma letra ou tira uma letra de uma palavra, quando a gente vai pronunciar a palavra, tá certo? Outros exemplos também que eu trago para vocês de ortoépia diz respeito ao som aberto e ao som fechado de algumas vogais. Como, por exemplo, de um lado vocês têm as palavras no singular, do outro vocês têm as palavras no plural. Aí vocês percebam que no singular, alguns sons vocálicos vão ser fechados, já no plural esses sons vocálicos ficarão abertos, como é o caso de aeroporto. Passado para o plural, temos aeroportos. Imposto, no plural, impostos. Corpo, no plural, corpos. Caroço, no plural, caroços. Gostoso, no plural, gostosos. Aí algumas pessoas acabam cometendo o erro de ortoépia quando chega em palavras como globo, que no singular o O é fechado, né? Globo, o primeiro O é fechado, globo. E passado para o plural, tem pessoas que falam globos, e não é globos. Globos, continua globos. A mesma coisa acontece em rosto. No plural temos rostos. Canhoto, no plural temos canhotos, tá bom? Então vejam, gente, que é um assunto realmente simples, fácil de se entender. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido a explicação. Para a atividade, deixarei a página 55 do livro didático, 56, 57, que na verdade é um texto que vocês vão ler, até a página 59. Ou seja, da página 55 à página 59 para vocês finalizarem o livro didático. Tchau, gente, e até a nossa próxima aula.